vamos agora entender a formação de uma imagem por um dióptro plano, mas considerando sempre um ponto objeto. O dióptro esférico conjuga a esse ponto objeto um ponto imagem. Esse ponto imagem fica localizado num ponto ao longo do eixo principal ou do eixo óptico. Ora, o que nós devemos fazer? Consideramos um raio luminoso. É claro que um outro raio luminoso é aquele que passa pelo centro óptico. Portanto, eu tenho aqui um segundo raio luminoso e esses dois raios se encontram aqui. Consequentemente, aqui está o ponto imagem. Nós temos um raio luminoso que incide sobre o dióptro esférico, cujo centro de curvatura está neste ponto aqui. Então, ele incide formando um ângulo alfa com a horizontal, com o eixo principal, com o eixo óptico. Forma um ângulo alfa. Ao incidir num determinado ponto, digamos um ponto P, sobre o dióptro, este raio vai ser refratado. Ou seja, se θ1 for o ângulo que forma o raio incidente com uma normal, e a normal é uma reta que passa pelo centro. Ora, nesse caso, de acordo com as leis da refração, eu tenho N2 vezes seno de θ2 igual a N1 vezes seno de θ1. Então, se ele incide formando um ângulo θ1, ele sai formando agora um ângulo θ2, que é esse ângulo aqui entre o raio luminoso, né, e a normal aqui. Vamos denominar este ângulo aqui de ângulo gama. Eu estou falando aqui do ângulo que forma o raio refratado com a horizontal. Ângulo gama. Ângulo beta é o ângulo que forma uma reta normal ao dióptro, passando por esse ponto P, e beta é o ângulo que forma essa linha reta com o eixo óptico, ou o eixo principal. Digamos que esse ponto P esteja a uma altura h, a partir do eixo principal ou do eixo óptico. Então, agora podemos fazer algumas considerações, né? Veja que, em primeiro lugar, se esse ângulo aqui é beta, esse ângulo aqui também é beta. E esse ângulo aqui é alfa. De forma que são ângulos opostos pelo vértice, eu concluo, então, em primeiro lugar, que θ1, que é este ângulo, é igual a alfa mais beta. É uma identidade relativamente simples, né, da gente deduzir, né? Uma outra identidade diz respeito a este ângulo aqui, que é o ângulo θ2, né? Então, esse ângulo θ2 é igual ao ângulo beta, que é esse ângulo todo, menos o ângulo gama. O ângulo gama, que é esse ângulo aqui. Então, esse aqui
é o ângulo gama e beta é esse ângulo todo aqui. Então, θ2 é igual a beta menos gama, né? Vamos, só para chamar a atenção, vamos desenhar essas identidades de novo, né? A primeira identidade é esta. Eu considero esse ângulo θ1, ele é igual a esse ângulo aqui, e esse ângulo é igual a alfa mais beta, E θ2 é igual a beta, né, menos esse ângulo aqui, Portanto, θ2 é igual a beta menos gama. Estamos agora prontos, né, para deduzir as equações. É claro que, como nós estamos fazendo essa aproximação de ângulos pequenos, eu escrevo essa relação como sendo igual a N2 vezes θ2 igual a N1 vezes θ1. E agora, então, vamos substituir estes valores aqui. Ou seja, N2 vezes θ2, que é beta menos gama, é igual a N1 vezes θ1, que é alfa mais beta. Ora, eu tenho beta de um lado e do outro, então eu vou passar N2 beta para o outro lado e concluo então que N2 vezes gama, que é o que eu tenho deste lado, com o sinal menos, né? E eu vou passar o N1 alfa para cá, portanto, menos N1 vezes alfa. Passei N1 vezes alfa para cá, é igual a N1 menos N2 vezes beta. Ou seja, de um outro jeito, concluí que N2 vezes gama mais N1 vezes alfa é igual a N2 menos N1 vezes beta. Porque eu troquei de sinal aqui. Então, menos, então N2 gama. Muito bem. Agora, vamos lá. Tangente de alfa é igual, vamos escrever algumas relações simples. Tangente de alfa é igual a H dividido por essa distância aqui, né? Então, vamos chamar essa distância aqui de distância do objeto, porque eu estou falando de distâncias, né? É, então, igual a H dividido pela distância do objeto até o vértice, né? Mas você veja, na realidade não é exatamente, mas no caso de lentes finas, eu posso tomar essa distância aqui como sendo igual a distância até o vértice, né? Tangente de beta, por outro lado, é igual a H dividido por R. H, porque essa distância até aqui é R. Então, é igual a H dividido por R. Estou falando de um dióptro de raio R. Finalmente, tangente de gama é igual a H dividido por I. I é essa distância aqui, vamos chamar de DI.
DI. Essa distância. É a distância deste ponto até onde está a imagem. Então, estou chamando essa distância aqui de DI. Né? De DI. Portanto, tangente de gama é igual a H sobre DI. Ora, como tangente de alfa é aproximadamente igual a alfa, já explicamos isso antes, né? Alfa eu posso escrever como sendo igual a H sobre D0. A mesma coisa aqui, eu escrevo beta igual a H sobre R. E finalmente aqui eu escrevo gama, porque eu faço aproximação de raios paraxiais, ângulos pequenos, ângulos de incidência pequenos. Ora, feito isto, eu tenho a seguinte situação. Gama é igual a H sobre DI. Então, eu tenho N2 vezes H sobre DI mais N1 vezes alfa, mais alfa é H sobre D0, D, a distância do objeto até o vértice, é igual a N2 menos N1 vezes beta, mais beta é H sobre R. É igual a H sobre R. Ora, podemos cancelar aqui. Então, eu concluo que N2 dividido por DI mais N1 dividido por D0 é igual a N2 menos N1, 1 sobre R. É isto. Ora, até agora não usei o referencial de Gauss. Eu não fiz uso do referencial de Gauss. Agora eu vou fazer uso dele. Ou seja, eu coloco agora aqui, né, o eixo X, este aqui, agora introduzo também o eixo X', porque é importante introduzir os dois, X', para as imagens e para o centro de curvatura, né? E agora vamos denominar de P a coordenada deste ponto. Como ela é positiva, eu posso escrever, então, N2 sobre P mais N1. Aqui, também usando a mesma convenção, veja que nesse caso P' é positivo e é dado por essa distância, dividido por P', é igual a N2 menos N1 dividido por R. Essa aqui, então, é a equação que me dá a posição da imagem, por exemplo, quando eu conheço a posição do objeto. E, claro, quando eu conheço também o raio de curvatura. Essa é a equação que nós vamos agora fazer uso para deduzir
a equação dos fabricantes.